Oi, pessoal, vamos conversar agora com Renato Duque, que é diretor do curta Oceano, de 2017. Participou do Festival Animage e agora está voltando para o festival aqui nessa edição digital, online, virtual do Animage. Bem-vindo mais uma vez ao Animage, Renato. Obrigado, valeu, valeu. E aí, na programação do Animage, o filme está dentro de uma mostra chamada Nas Profundezas, que é uma sessão de curtas em que a gente misturou filmes que falam das profundezas da alma, o fundo da mente humana, mas que também falam do fundo do mar, que retratam situações no fundo do mar também. Eu acho que esse teu filme tem as duas coisas, né? Tanto o lado mais metafórico quanto o mar, literalmente. Por que você escolheu o título Oceano para o filme? O que é que o mar representa para você assim no filme? É lógico que é aberto a interpretações, mas qual é o significado disso para você pessoalmente? Certo. É muita coisa, né? Mas a gênese do filme foi eu e o Fê, que era o outro roteirista comigo, né? O Felipe Santos. A gente queria fazer um filme de super-heróis, né? E a gente queria fazer um filme de super-heróis que não fossem super-heróis, né? Esse foi o trabalho de roteiro que a gente teve com o Oceano. Como trazer isso que a gente consome tanto, mas adaptar para a nossa realidade. Você considera que os personagens desse filme são super-heróis ou são pessoas normais com superpoderes? Como é isso? Não, não são super-heróis. De forma alguma, assim. Isso, a gente encontrou o filme quando a gente encontrou isso, que numa das conversas a gente falou, mas se eu tivesse agora um superpoder, aqui agora, entendeu? Eu ia pular da janela, eu ia fazer o bem, porque eu acho que a gente, né, essa coisa de se questionar muito, a complexidade da nossa, de ser um jovem no Brasil, né, me interessava muito mais trazer dúvidas do que trazer respostas, né? E aí a coisa da simbologia da água para mim estava explícita, porque né, o fogo tem essa associação da coragem, do ofensivo, né, aquilo que queima, que brilha. Então eu queria muito mais, para mim, estava claro que a personagem seria uma personagem de água, né, uma personagem que vai por dentro, que carrega a simbologia do mistério, do complexo, do moldável, né? Então a gente quebrou muito a cabeça no roteiro pensando uma personagem que não age, ela reage, né? E como isso para mim era muito mais interessante, assim, né? Muito mais rico. Então, no começo do filme, quando a Luna vê o menino se afogando no mar, ela hesita, né? Em salvá-lo, mesmo supondo que ela tenha a capacidade de fazer algo a respeito. E isso fez algumas pessoas até não gostarem dela, né? Tipo, algumas pessoas depois do filme vinham falar, tipo, por que ela não fez nada, tal. Mas foi a partir daí, assim, que desenrolou o resto do filme. Né? Certo. O filme tem um visual de desenho animado mesmo, clássico, né? Desenho 2D, animação 2D. Mas aí, eu percebo que ele foi feito através de uma combinação de técnicas, né? O resultado final tem essa imagem 2D, mas como é que foi a construção do filme tecnicamente? foi doido, assim, porque a gente tem uma ideia, né? E aí, quando vai fazendo, quando você coloca a mão na massa, a sua ideia vai virando outra coisa, né? E no caso do Oceano, eu queria originalmente fazer um filme que tivesse uma cara de desenho 2D meio anos 90, assim. Mas eu sabia que ia fazer rotoscopia, só que na minha cabeça, eu não, tipo, hoje eu já tenho mais experiência, mas na época eu não imaginei que a rotoscopia ia ficar com uma cara completamente diferente, né? Então, os testes foram acontecendo e eu queria muito trazer não só essa coisa do 2D, mas uma cara analógica. E como a rotoscopia era digital, a gente decidiu fazer os cenários em aquarela mesmo, né, para tentar puxar um pouco, porque eu cresci vendo desenhos, né, analógicos, assim, né, e eles me inspiraram. Então eu queria um pouco mastigar isso e devolver. Então o Oceano acabou virando por uma série de circunstâncias, né? Tipo, como é que a gente podia fazer a animação? Cada pessoa tinha um tablet e tinha um Photoshop. Ninguém sabia usar software de animação,
Mas, então, a gente tinha o material gravado. Então, a gente foi e fez a rotoscopia no Photoshop, colocando as camadas de aquarela no fundo. E aí foi dando a cara do oceano. E aí a gente foi descobrindo o filme. E aí chegou no ponto que já estava nos 80% do filme e faltava a cena do sonho, né? Que é a cena meio clímax do filme. Que é quando a Luna entra tanto dentro dela mesma que aí gera uma cena metáfora ali dela sonhando que eles são um desenho animado dos anos 90. E aí foi engraçado, porque ao longo do processo eu percebi que eu fui tão distante daquilo que me inspirava, e isso foi muito saudável, porque eu encontrei a cara do que eu quero fazer, a cara do filme. Mas aí eu percebi que para essa cena, então, tinha que ser um tiro na referência, assim, exata, né? Não podia ser uma coisa que tinha que ser uma coisa que lembrasse muito as pessoas dos desenhos que elas viam quando era criança, né? E aí eu fiz uma coisa super referencial, tipo, a animação foi toda 2D e fizemos tudo digital, só que aí a gente passou por uma mini DV, uma fita, né? E aí a gente passou essa fita numa TV de tubo, e aí a gente gravou a TV de tubo. Então, o que vocês veem no filme, no curta-metragem, é uma TV de tubo gravada na cena do sonho. Então, o filme tem esses dois lados, assim. Se por um lado eu fui descobrindo, né, no processo, com as pessoas, com o que era disponível, nessa cena especificamente, foi um esforço monumental de reproduzir a sensação de ver um filme quando era criança, assim, algo nesse sentido. Sim, ficou muito legal aquela textura de imagem de TV que vocês conseguiram alcançar. E a música dessa cena é muito legal também, gostei muito da música. A trilha sonora foi feita para o filme, não é isso? A cena do sonho foi a animadora Lívia Santos, que ela animou tudo sozinha, eu ajudei ela no storyboard, eu fiz o storyboard, fizemos juntos o character design, mas ela foi lá e animou. A textura foi a Maria Kaufmann, e aí a trilha sonora foi o Regis Alves, e ele fez para o filme também. Na verdade, tudo foi parte do processo, e inclusive essa cena toda surgiu com conversas com eles, assim, né? Então, eu trago o nome deles porque realmente sem as conversas não teria surgido. E apesar de ainda manter o visual de animação 2D, né, desenho animado, mas as referências estéticas são bem diferentes do restante do filme, né? Tem uma estética mais japonesa, talvez, ali, né? Ah, sim, é uma mistura cartoon, né? Então, porque também, né, assim, né, eu acho que se ficasse muito anime ou muito, sei lá, Cartoon Network, eu acho que eu queria mais, assim, tentar pegar uma sensação geral, assim, de você assistir e falar, nossa, eu poderia ter visto esse desenho, né, com as devidas ressalvas, né, mas assim, eu poderia ter visto algo parecido quando eu era uma criança nos anos 90. Assim. Então eu peguei um pouco de cada. A métrica da animação é uma abertura de anime, assim, né? Então a gente pegou, tipo, eu baixei, assim, 200 aberturas de desenhos animados, de animes e americanos, assim, e aí basicamente sentei com o trilheiro e a gente determinou que realmente tem uma estrutura, né? Tipo, 15 segundos de uma apresentação, aí tem um refrão, aí tem aquele momentinho da abertura que fica meio tenso, aí tem o final que todos aparecem, e foi a partir daí que a gente... Foi quase matemática. Massa. E como é que você se aproximou do mundo da animação? É uma coisa que alguma influência de família? Foi você mesmo assistindo TV, desenhos animados da TV? Como é que você se aproximou desse universo? Então, assim como muitas crianças da minha geração, vi muita Disney, né? Muita TV também. Tipo, então, claro que assistia muita TV quando era criança, sem sombra de dúvidas. Mas eu fiz faculdade de cinema, né? Lá na ECA, lá na USP, e não esperava de imediato que seria a animação o meu interesse, assim, né? Porque eu gosto muito de cinema e vejo animação, né? Acho que não tem muita essa diferenciação, né? Cinema e animação, para mim tá tudo meio ali, né? Tanto que fiz fotoscopia. Mas a vontade de ver animação veio de uma vontade muito de botar a mão na massa e, tipo,
mais do que o cinema conseguia me proporcionar, sabe? Uma coisa realmente de sentir a textura das coisas, assim. Então, na verdade, a rotoscopia não foi porque eu vi filmes de rotoscopia. Inclusive, alguns famosos aí eu não vi até hoje. Eu tenho medo de referência, assim, de ver e ficar meio obcecado e não conseguir pensar diferente. Mas eu me veio da vontade, eu venho de exercícios que eu fazia de sobrepor fotos e desenhar em cima, né? Então, veio de uma vontade meio plástica, assim, de mexer com os materiais, assim, né? Da pintura, a aquarela, tipo, o Oceano já nasceu com a ideia da aquarela. Antes de ser uma animação e tal, veio a vontade de ser tudo aquarelado, assim, né? Então, eu acho que é uma vontade de unir cinema com artes plásticas, né? Que, na verdade, existe essa união, né? Não estou inventando nada, né? Existe. É uma vontade de surfar mais nessa onda, de uma forma que o cinema live action eu sentia que não me permitia tanto. Mas você é desenhista, você já desenhava? Tem alguma Sim, mas formação nessa área? não. Eu desenhava de criança, assim, por prazer e tal. Mas não, aí ao longo da faculdade fui profissionalizando, por assim dizer, né? Hoje isso já mudou completamente, né? Depois do Oceano eu trabalho só com animação e desenho, mas eu era meio tipo aprendi tudo sozinho e fui desenhando porque queria, não fiz curso nem nada assim, específico. Legal. Quando você veio aqui para o Recife para participar do Animage, além de apresentar o filme, você também ofereceu uma oficina aqui. Como é que foi essa oficina? Explica para a gente o que é que você ensinou, vamos dizer assim, o que é que você praticou com os alunos. Vamos Que relembrar um saudade. pouco esse momento. Acho que agora eles devem estar já pré-adolescentes, não sei, né? Porque pensando nisso esses dias, eu falei, gente, porque a gente, depois de uma certa idade, no tempo, né? Eu vejo você agora, eu te vi o quê? Há 3 anos, Patrão. quatro. E, né, a gente dá, legal, mas a criança, né, pô, de 6 para 10 anos, de 10 para 14, então eu imagino agora que eles devem estar enormes. Mas eu fui aí para a Animage para desenvolver uma oficina com as crianças de animação em rotoscopia, né? E então, na verdade, bolei um esquema criar com eles um curtinha-metragem em que eles participassem de todas as etapas do processo. Então, a gente teve a etapa de discutir, de conversar com eles as ideias. Eu, conversando um pouquinho com eles, já perguntei, o que vocês gostam de assistir? Essa foi uma das melhores partes, assim, porque eles falaram, eu perguntei, esperando que eles me contassem um pouco assim, tipo, eu, tiozão, eles me contassem o que a galera tá assistindo, né? E aí eles falaram assim, pô, Dragon Ball, Pokémon, não sei, Naruto. E eu falei, mas gente, eu assistia, eu assistia Dragon Ball, como que é isso, né? E aí criei uma ponte com eles, assim, foi muito gostoso. E aí eles compraram completamente a ideia de fazer sobre super-heróis, né? Aí pediram para ver o Oceano, o filme. Eu falei, gente, pede autorização para os pais, né? Só para não dar nada. Mas a gente bolou um filme do começo até o fim. Então a gente desenvolveu o roteiro. Porque a primeira etapa da rotoscopia é filmar como se fosse um filme normal. Então eles, um fotografava e os outros atuavam. Né? Daí eles mesmos ficavam tipo, outro take, errou, faz assim, faz assado. Aí a gente pegava a filmagem deles, decompunha em frames, e aí eles desenhavam por cima deles mesmos, né? Usando caneta e um canetão mesmo, assim. E foi uma delícia, assim. E é engraçado porque cada criança meio que florescia. Isso foi muito bonito de ver, numa etapa diferente do processo, né? Você vê que uns ficavam muito empolgados para atuar, e para dirigir, então, teve uns dois ali. Tinha uma que era uma mini diretora. E aí, por outro lado, outros já tinham um perfil de animador, que tinha um preciosismo, uma coisa de ficar desenhando e acertando. Enquanto outros, nossa, no segundo desenho já estavam correndo pelas salas, assim, um saco cheio, né? Então, mas acho que de uma forma geral, assim, foi muito gostoso enquanto uma experiência coletiva, assim, foi bem legal. É bem legal. E essas oficinas de festivais são bem importantes para, às vezes, despertar nos alunos algum interesse por aquilo. Alguns desses alunos aí podem vir a se tornar animadores no futuro, a gente não sabe. Com certeza. E isso é legal de ver, porque
sempre tem um ou outro ali que você realmente, você vê que na parte de animar, assim, tem ligado no negócio, um foco, né? E então eu tentei conversar com os pais, né, incentivar, porque na verdade desenhar e produzir coletivamente é muito importante para todas as crianças, né? A gente todo dia tinha um enfrentamento de diálogo, de ó, tem que ceder para ele, tem que fazer a ideia dela, não pode ser assim, né? Mas eu acho que é muito importante não só para as crianças, mas para os pais, né? Ver ali potenciais, né, onde as crianças podem realmente aflorar. Legal. E você já sabe qual vai ser o seu próximo filme? Já tem algum projeto, algum roteiro, algo em desenvolvimento? Já seja, A gente, a ou tem gente tem vários? projetos, sim. A gente tem. O Oceano foi uma experiência muito intensa assim, na minha vida, né? A gente teve que fazer o Catarse, o crowdfunding, depois as exibições, eu fiquei assim um grande tempo focado nele, então demorou para eu conseguir me desplugar, né? E trabalhei muito para outras empresas, outras pessoas depois dele. Então agora parece que na pandemia assim, estou realmente as ideias agora estão tomando mais espaço, né? Tipo, é uma situação tristíssima que a gente vive, mas estou tentando aproveitar esse tempo para realmente fertilizar o solo, assim. Então tenho muitas ideias, tem projetos, sim, mas por enquanto estamos só nessa etapa. Legal. Obrigado, Renato, por participar aqui dessa conversa e por participar do festival com o filme também. Lembrando que o filme dele está dentro da sessão Nas Profundezas, a mostra 1 do Animage. Espero que Maravilhosa essa você sessão, acompanhe hein? também. Espero que você goste de ver esses filmes ali em conjunto e sentir a conexão entre eles. Obrigado. Tchau, até mais. Espero que você venha no futuro para o Animais mais uma vez também, quando tudo voltar a ser presencial, essa experiência coletiva toda também. Nossa, abraço. Falou.